Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim contar 5 coisas que eu fiz para conseguir mais de 10 aprovações em vestibulares e nenhuma reprovação estudando em casa. Então, se você também quer passar no vestibular e tá estudando em casa, esse vídeo é pra você. Seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é criar consciência de que você é um vestibulando. Isso é mais difícil para quem tá fora da escola. E eu falo por experiência própria, porque eu prestei vestibular no terceirão, daí eu fui pra Unesp, e quando eu saí da Unesp, eu quis prestar vestibular de novo. Então eu prestei vestibular depois de já estar longe da escola e sem professores ali me apoiando, enfim. Então criar essa consciência é muito difícil para quem tá longe da escola, mas dá pra fazer isso. Então algumas dicas rápidas para que você crie essa consciência e não fique procrastinando e agindo como se não fosse um vestibulando, tá? Então coloque quadros na tua casa, no teu quarto, enfim, que te lembrem o teu objetivo, coloque alarmes no seu celular que te lembrem o teu objetivo, crie o hábito de estudar, e uma forma boa de fazer isso é nos primeiros 15, 20 dias de estudo, sempre estudar no mesmo horário, sempre com o mesmo material, para você ir criando esse hábito e começando aos pouquinhos, né? Mas eu vou falar melhor disso em outras dicas do vídeo, então vamos com calma. Mas crie essa consciência dessa maneira, fale pros teus melhores amigos, pessoas mais próximas de você, que você vai prestar vestibular e precisa realmente estudar, para que as pessoas evitem te chamar o tempo todo para coisas que não vão te acrescentar em nada. Então, a primeira coisa é criar essa consciência. Segunda coisa, organização. E organização é um negócio importante não só para você conseguir estudar, mas para você estudar de maneira saudável. Como assim, né? Porque tem pessoas que vão ter bastante tempo livre e vão querer estudar 24 horas por dia, o que não é uma coisa positiva. Você precisa ter tempo de descanso e tempo pra você, de lazer, cuidar de você mesmo. Então, assim, uma vez por semana, que seja, faz um spa day, sai com os amigos, alguma coisa assim. Tem que sempre dormir bem, mas tenha essa organização para que você consiga fazer tudo isso. Então, vou te dar aqui uma dica rápida também, um modelinho de organização, né? Para pessoas que trabalham, estudam, fazem mil coisas e precisam estudar para o vestibular. Para esse tipo de pessoa que tem quase nada de tempo, eu recomendo o seguinte: veja os intervalos que você tem no seu dia. Então, assim, se você usa transporte público e fica 40 minutos indo pro seu trabalho, por que você não pega 30 desses 40 minutos para você estudar? Ou se você tem 1 hora de almoço, aí você almoça em 30 minutos e gasta os outros 30 fofocando sobre os colegas de trabalho, por que você não gasta esses outros 30 minutos estudando? Ou então, se você percebeu que passa, tipo, 40 minutos do seu dia stalkeando a crush no Facebook, por que você não usa pelo menos 20 desses minutos pra estudar, sabe? Então a gente tem uma mania muito absurda de achar que não tem tempo. Isso é o nosso cérebro sabotando a gente. Então não fique nessa noia de mas eu não tenho tempo. Você tem tempo sim, porque se você não tivesse, você nem teria aqui me assistindo. Então vê o tempo que você passa fazendo coisas que não vão acrescentar para os seus estudos e divide esse tempo. Daí você pega uma parte do tempo para o seu lazer mesmo, para coisas mais pessoais, para contato com seus amigos, enfim, e a outra parte do tempo para você estudar, ok? E nessa questão de organização, é importante que você veja quanto tempo falta pro teu vestibular e as matérias que são mais cobradas. E como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu já fiz uma lista de matérias mais cobradas de alguns vestibulares, então vou deixar o link da página de conteúdos gratuitos do meu blog e lá você pode baixar caso o teu vestibular esteja lá, ok? Tem muita gente que me pergunta, né, se vale a pena criar um quadro fechado, quadro fixo de horários. Então, assim, das 14 às 18 eu vou estudar tal matéria. Isso depende muito. Eu, particularmente, não gosto, porque pra mim estudo é muito mais qualitativo do que quantitativo. Então, eu separo as matérias que eu tenho mais dificuldade e essas são as que eu estudo mais, né? E, assim, eu coloco parzinho. Então, uma mais fácil com uma mais difícil, uma que eu gosto com a que eu não gosto, enfim. E eu distribuo isso ao longo da semana. Mas eu estudo o quanto o meu corpo aguenta sem me sobrecarregar e o tanto que eu consigo absorver de conteúdo. Eu acho muito nada a ver a pessoa ficar 12 horas lendo conteúdo e achando que está estudando, porque isso não é estudar, ok? E nisso já entramos na terceira dica, que é faça estudo ativo. Estudo passivo é um negócio que não funciona com pelo menos 90% da população. Só algumas pessoas que conseguem aprender por estudo passivo, que é o ato de você simplesmente ler ou assistir a uma videoaula, né? Ler o conteúdo ou assistir a videoaula.
As outras pessoas, a maioria, precisa de um incentivo maior. Até porque a gente faz 1000 coisas no dia a dia. Então, nosso cérebro não é obrigado a lembrar de tudo isso, né? Então, para que seu cérebro fixe o conteúdo, para que você não esqueça, para que você realmente aprenda, é importante colocar esse conteúdo em prática, que é o estudo ativo. O estudo ativo consiste em você pegar o conteúdo que você simplesmente teve contato, seja pela leitura ou pela sua audição, enfim, pela maneira como for, e você vai colocar isso em prática. Então vai fazer um resumo, um mapa mental, vai resolver questões, fazer uma atividade prática, gravar um resumo, se você é melhor com voz ou com áudio, enfim. Então você vai colocar aquele conteúdo em prática. Já falei mais disso aqui no canal, vou até linkar um vídeo aqui em cima depois pra você assistir, ok? Quarta coisa, se livre da síndrome do Pac-Man. Pac-Man é um personagenzinho que sai pegando tudo que vê pela frente, ele vai comendo os negocinhos. E tem estudante que é assim, confesso que eu já fui também, que a gente abraça tudo que vê, né? Então você vai, sei lá, prestar o Enem, mas você baixa um conteúdo de OAB porque você acha que vai ser útil, sendo que você nem pensa em fazer direito. Tipo, gente, não faz sentido, mas a gente quando é vestibulando e tá estudando por conta própria, acaba fazendo isso. É meio que um mecanismo de defesa do nosso cérebro por 2 motivos. Primeiro, é uma insegurança que a gente tem pelo fato de estudar por conta própria, das comparações que fazem com a gente, né, em relação às pessoas que fazem cursinho e tal. E a gente acha que todo o conteúdo vai ser útil. E a segunda coisa é meio que uma maneira de procrastinar que o nosso cérebro cria quando você tá numa situação de estresse, você simplesmente tá com preguiça, alguma coisa assim, não tá com muita disposição pra estudar, né? Porque o tempo que você vai passar caçando conteúdo e baixando conteúdo e vendo se é legal, se não é, analisando, sei lá, o design de um site, é o tempo que você poderia estudar. Então você tá adiando uma situação. E uma maneira de você se livrar dessa síndrome do Pac-Man é você ter as suas fontes de conteúdo já pré-determinadas. Então, como assim, né? Antes mesmo de você começar o seu processo de estudos, lá na parte da organização ainda, vale a pena você ver quais sites, quais apostilas, se vai ter algum treinamento, alguma plataforma que você vai utilizar ao longo dos seus estudos. Você delimita isso já desde o início, conteúdo seguro, confiável mesmo, alguma fonte consistente de conteúdo, né? E não um site que posta um conteúdo hoje e um só daqui a 3 anos. Porque aí você vai ter sempre a tua fonte de conteúdo por perto, e mesmo quando você for ficar lá vendo onde você vai estudar, vai ser ali nas suas fontes já pré-determinadas, que você sabe que são confiáveis, que estão organizadinhas, legais pra você estudar. Não vai perder tanto tempo caçando conteúdo, ok? Então se livre dessa síndrome do Pac-Man, veja o conteúdo que realmente é válido pra você e baixe e estude pelo conteúdo que é válido pra você. Nada de baixar a prova da UAB se você pensa em fazer o Nesp, que é totalmente diferente, ok? E por último, mas não menos importante, o item número 5. Entenda que em alguns momentos vai ser necessário ou vai valer a pena você investir numa coisa que pode melhorar os seus estudos ou acelerar sua aprovação. Como assim, né? Bom, quando a gente começa a estudar por conta própria, a gente começa a perceber que na internet realmente tem muito conteúdo, mas que às vezes ele não tá tão organizado quanto você precisa, ou que às vezes você precisa de uma consultoria, de um suporte, de alguém ali te motivando, de uma plataforma mais organizada, enfim. Porque estudar pelo YouTube, por blogs, é possível, mas não é a coisa mais fácil do mundo de fazer. E muita gente tem essa necessidade mesmo de ter um acompanhamento, ou precisa de simulados, né? Porque nem sempre você encontra simulados para a prova que você vai prestar, ou exercícios, ou até mesmo provas anteriores. Então, muitas vezes é necessário você investir num treinamento, numa apostila, um professor particular de alguma matéria, um coach, enfim, para você ter uma experiência melhor. E assim, a gente quando vai estudar por conta própria, acha que isso é um absurdo, mas a gente não para pra pensar com o tanto de coisa inútil que a gente gasta, sabe? Então, às vezes, a pessoa acha que é um absurdo ela pagar, por exemplo, sei lá, R$200 numa apostila, só que ela paga R$200 num tênis, sendo que ela tem vários sapatos em casa, tipo, qual o sentido de fazer isso, né? A apostila poderia garantir a aprovação dela e ela troca isso por um sapato. Então a gente tem que ter essa consciência na nossa cabeça, sabe? Entender que algumas coisas são necessárias, sim, para que a gente tenha uma boa experiência.
E também tem em mente que se você fosse fazer um cursinho presencial, você não ia pagar R$200 de uma vez. Ou então você não ia pagar, tipo, R$500 por um treinamento, uma plataforma, né? Você ia pagar isso todos os meses, sabe? E a partir do momento em que você estuda por conta própria, você vai investir nisso uma vez só, ou então um valor muito menor mensal, caso você assine alguma coisa mensal, enfim. E vai ter uma flexibilidade que você não teria se fizesse um cursinho presencial. Então, olha só. Tá vendo? É um negócio que é uma via de mão dupla, né? Tipo, a gente tem benefícios de duas maneiras. É mais barato e é uma coisa que é eficaz, que é flexível, que vai dar certo pra você. Então, muitos vestibulandos não têm essa consciência de que às vezes vale sim a pena investir em alguma coisa e acabam se prejudicando, né? No ano seguinte, em vez de estarem no curso que gostariam de estar, aí eles vão ter que gastar finalmente com aquilo que poderiam ter gastado antes, ter investido antes, na verdade, né? Ou vão continuar persistindo no mesmo erro, tentando se virar assim 100% sozinho, sem nem pedir uma força para algum amigo que entenda um pouco mais e que pode te ajudar nisso. Então, toda ajuda que você puder conseguir, aceite, tá? Desde que ela seja uma ajuda válida, ok? Não vai entrar na síndrome do Pac-Man. Bom, então por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até porque se ele tiver bastante like, eu faço uma parte 2 com mais 5 dicas pra você passar nos vestibulares também, assim como eu passei em mais de 10 vestibulares. Então era isso. Big beijo, bons estudos pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!